Fala pessoal, o primeiro vídeo dessa playlist você vai aprender como estruturar o seu LinkedIn do básico ao avançado. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Turma, esse primeiro vídeo é um dos mais importantes na estruturação do seu LinkedIn para você encontrar a oportunidade de emprego perfeita. Então vamos lá. Eu vou olhar aqui para baixo porque eu estou aqui com o iPad, mas você vai me acompanhando aí pela tela principal. Conseguimos ver aqui na parte de cima já a foto de perfil, né, que já é uma apresentação, e também a capa ou banner, né, depende de como que vocês preferem aí chamar. Nessa primeira parte, nós vamos identificar elementos de escrita e também visuais. E por que eu falo isso? Quando formos fazer a seleção da foto, então olha, aqui por exemplo, eu deixei uma foto de exemplo, né, que é a foto que eu utilizo no meu LinkedIn. Eu tirei uma foto profissional, então eu tirei no estúdio, com fotógrafo, mas isso não é necessário, você pode adaptar para a sua realidade. Então, por exemplo, o ideal é que se eu fosse tirar uma foto minha agora, eu não fizesse nesse fundo, e sim utilizasse um fundo neutro, assim como a foto que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Então, um fundo neutro com ele desfocado, a ideia é que a linha esteja do ombro para cima, então que a pessoa consiga realmente ver o seu rosto. Essa já é a primeira dica para uma foto de perfil bem alinhada com a comunicação profissional. Diquinha de ouro. Estamos na era da inteligência artificial e ela é muito bem-vinda, mas também temos que saber selecionar o momento ideal para utilizá-la. Então, para fotos de perfil ou para o banner, o ideal é que você tenha realmente autoridade na criação. Então, deixe a inteligência artificial para os conteúdos, que é um outro momento que a gente vai comentar aqui também. E nesse momento a gente quer ver a sua criatividade. Para a elaboração do banner, o meu, por exemplo, ó, como vocês podem ver, é da empresa que eu trabalho atualmente, né, a Novo Tempo RH. Mas o seu banner pode ser de acordo com a sua personalidade. Você pode utilizar, por exemplo, o Canva gratuito, que é bem simples. Já existem vários modelos prontos, mas a ideia é que você traga a sua personalidade. Então você pode colocar formações que você tem, premiações, cursos, telefone para contato, né? Então, os seus dados. Realmente a ideia é que você seja autoral na criação da capa. Se você estiver trabalhando em uma empresa, também é muito bacana você usar a capa, né, que é recomendada ali pela sua empresa. Aqui no Novo Tempo nós temos a nossa identidade visual definida. E a cada ano nós trocamos a nossa capa, que muda a nossa forma de comunicação. Então, justamente por isso que eu estou utilizando a capa da Novo Tempo. Mas eu quero agora que você faça um exercício prático. Vai até o Canva que você vai ver vários modelos prontos muito bacanas que você pode utilizar. Mas como eu falei, eu quero ver a sua criatividade nesse tópico. Esse momento também é extremamente determinante, que é o momento da definição das palavras-chave. Vitória, onde que eu encontro a palavra-chave no meu perfil? Como vocês estão vendo aí na tela, a palavra-chave ela vem logo em sequência do meu nome. Então, no meu caso, eu escolhi psicólogo organizacional, recrutamento e seleção, recursos humanos e avaliação comportamental, que são palavras-chave baseadas na minha experiência. E por que eu tenho que utilizar essas palavras-chave? No momento que os recrutadores vão buscar um candidato, são essas palavras-chave que pode fazer que o seu perfil seja visualizado primeiro. Um exemplo. Se eu estou com uma vaga para a área de marketing e esse candidato tem que ter um conhecimento obrigatório na ferramenta Illustrator. Se eu não tiver essa palavra-chave no perfil, no momento das buscas, provavelmente esses sejam os primeiros perfis que vão aparecer para mim. Então isso faz com que o seu perfil seja muito mais visualizado. E como é que eu defino essas palavras-chave? Como que eu sei o que é interessante para a minha área profissional? Como sempre, a gente nunca vai ter uma ideia que ninguém tenha usado ainda, então a gente vai buscar o quê? Referência. Um exemplo, eu vou trazer duas sugestões para vocês de pessoas que eu conheço e que são relacionadas à minha área de atuação. Mas no seu caso, você também pode buscar por pessoas que você conhece ou digitar, por exemplo, na barra de pesquisas a sua área de atuação, como vagas do setor operacional, pessoas ali vinculadas à engenharia, vagas do setor de marketing, e aí já vão aparecendo pessoas que você pode usar como sugestão. Vamos lá, eu vou pesquisar aqui então a Ana Letícia, que é uma psicóloga que trabalha aqui comigo, só para entender quais são as palavras que ela está usando como chave, né, para que eu possa ter como sugestão. Então ela utiliza psicóloga, psicopedagoga, analista de recrutamento e seleção,
Então, são palavras que estão relacionadas à minha. Então, que entende-se que eu estou conseguindo ali manter o mesmo padrão com as pessoas da minha área. Temos aqui também uma outra sugestão, que é a Fabiana Rovani, que também é uma psicóloga que já atuou aqui com a gente, né? Mas ela continua na área de recrutamento e seleção e ela utiliza psicóloga, recursos humanos, ela tem desenvolvimento organizacional, onboarding, tech recruiter. Então, são palavras relacionadas também à área dela de atuação. Então, eu já consegui ter 2 sugestões do que utilizar nas palavras-chave. No seu caso, então, vá para a sua área de atuação, buscando pessoas que você conhece como referência ou, como eu falei, colocando a sua área de atuação na barra de pesquisa. Esse momento é onde definiremos o sobre no LinkedIn. A ideia é que eu esteja te falando e você está fazendo aí junto comigo. Então, a tarefa do momento é fazer uma apresentação de quem você é. Então, vamos rolar a tela. Temos aqui o meu sobre. O que tem que conter nesse momento, né? A ideia é que ele tenha ali de 4 a 5 parágrafos, que seja uma história bacana de se ler e que você consiga ir enxugando, né, eventos e momentos determinantes da sua vida. Então aqui você vai trazer um pouco da sua carreira profissional, então a empresa que você atua, o que você faz no seu dia a dia, qual que é o seu propósito ali dentro do mercado, né? Mas você também pode trazer alguns eventos da sua vida pessoal. No meu caso, eu já atuei em um momento em uma organização onde nós fazíamos atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, isso é uma sugestão também de história que você pode trazer sobre a sua vida pessoal para colocar no seu sobre. Então, a ideia é que realmente seja uma leitura gostosa, que eu consiga te conhecer um pouco em 4 a 5 parágrafos. E o ideal é que realmente exista uma escrita muito minuciosa nesse momento. Então, erros gramaticais não podem acontecer. Nesse momento, você pode usar a inteligência artificial para te auxiliar na criação desse sobre. Vou deixar aqui algumas ferramentas para que vocês possam utilizar e usar também como auxílio na definição desse textinho sobre quem você é. Agora, nós definiremos os destaques. O LinkedIn é uma rede social corporativa, assim, por exemplo, como o Instagram é uma rede social pessoal. Assim, quando eu entro no Instagram, o que tem nos meus destaques? Momentos que eu vivenciei na minha vida e que eu quero relembrar e que realmente se destacaram ali durante a minha história. E no LinkedIn não é diferente. Então, na definição dos destaques, você vai colocar ali momentos que foram determinantes na sua trajetória. Para isso, você precisa ter uma publicação que você coloque ela como destaque, da mesma forma que no Instagram. Eu não consigo criar um destaque se eu não postar, por exemplo, no Story. Então, no LinkedIn, você faz uma publicação e depois você pode colocar em destaque. Então, vamos rolar a tela aqui mais um pouquinho. Aqui no meu caso, eu coloquei 3 momentos em destaque. Esse primeiro que está aparecendo para vocês foi um workshop que nós vivenciamos aqui na empresa. Foi muito bacana, porque trouxeram as psicólogas do Brasil inteiro e nós tivemos uma imersão de conhecimento. Então foram dias falando sobre conhecimento técnico, sobre inteligência artificial, falamos também sobre inteligência emocional, foi muito legal. Falamos sobre leis bem completo. Então foi realmente um momento muito marcante, determinante na minha carreira profissional, que eu vou utilizar eternamente atuando dentro do recrutamento e seleção. Então esse é um dos momentos que eu escolhi e selecionei aqui para estar no meu destaque. O segundo momento foi um ano de novo tempo, né? Muito bacana quando a gente consegue ver que essa pessoa está engajada com a empresa que ela atua, né? Então, momentos determinantes que ela viveu ali dentro, ou, por exemplo, um projeto que você participou, que você foi bem sucedido, um certificado da conclusão de algum curso ou alguma certificação. Então, são momentos determinantes que é interessante você ter ali como destaque. E selecionei também um evento que eu vivenciei recentemente, que foi uma entrevista. Nessa entrevista, né, nós falávamos ali dos profissionais na área de recursos humanos, o que eles poderiam fazer para manter ali, né, os colaboradores mais engajados. Então foi um momento bem marcante para mim, né, foi o primeiro momento que eu tive contato ali com uma entrevista ao vivo, e isso foi extremamente determinante e um destaque realmente na minha carreira profissional. E também foi um dos momentos que eu selecionei. Então, basicamente, é bem simples a criação desse destaque. O único elemento importante é que para criar um destaque você precisa ter uma publicação, mas a gente também vai falar sobre isso. O que é bem bacana no LinkedIn? Ele é uma rede social extremamente flexível, então não necessariamente você é obrigado a criar um destaque. A ideia é que você entenda o que faz sentido para o seu perfil, para a sua carreira profissional.
Então, se por um acaso não estiver aparecendo destaque no seu, não tem problema também ficar sem destaque. Não é somente o destaque que vai te fazer, né, chegar até uma vaga, é um elemento a mais que pode destacar no momento das buscas. Supondo que não esteja aparecendo, o que você pode fazer? Nós vamos aqui em adicionar seção de perfil e aqui nós podemos selecionar o que eu quero que apareça. Então, eu quero que apareça a minha formação acadêmica, eu quero que apareça o meu cargo, eu quero que apareça as minhas competências. Aqui, eu quero que apareça o destaque, eu quero que apareça projetos e cursos, recomendações. Então, eu posso selecionar o que eu quero que esteja ali aparecendo com evidência dentro do meu perfil, caso o seu não esteja aparecendo de imediato. Chegamos em um dos momentos mais determinantes do nosso vídeo, que é o momento onde eu vou mencionar as minhas experiências profissionais. Isso não é só importante no LinkedIn, como também no currículo, né, que vocês enviam para as empresas. O que eu tenho experiência como recrutadora? Muitas das vezes eu recebo um currículo, por exemplo, de uma pessoa, João. O João trabalhou como auxiliar de armazém em um supermercado. O João trabalhou como operador de produção em uma multinacional. O João trabalhou como costureiro, por exemplo, em uma empresa de confecção. Mas eu não sei quanto tempo que o João ficou dentro de cada uma dessas experiências. Então é importante que as informações elas sejam bem detalhadas, com data de entrada, data de saída de cada uma das empresas, o nome daquela empresa, o segmento também é muito interessante. Eu preciso entender se você está trabalhando nessa empresa atualmente ou não. Então aqui nós já estamos, né, na parte da experiência profissional. O que vocês conseguem ver? Aqui, por exemplo, você consegue identificar quanto tempo que eu estou na Novo Tempo. Então há 2 anos e 5 meses e ela está como a minha empresa atual. Dentro, vocês conseguem ver também a minha evolução de carreira. Então, eu entrei, por exemplo, como recrutadora e eu já estou há 1 ano como analista. Então, essa evolução de carreira também é interessante que tenha dentro desse momento. Vamos aqui no Visualizar Mais. Eu descrevi aqui as atividades que eu realizo dentro da Novo Tempo. Uma outra informação também muito bacana de vocês colocarem nesse momento é, por exemplo, o segmento da empresa que vocês atuam. Então, se você atua em uma empresa do segmento automotivo, você pode descrever um pouquinho de como que é a atuação, o segmento dessa empresa no mercado, né? Então, a gente fala um pouquinho da empresa, um pouquinho das atividades que eu realizo no meu dia a dia. Eu posso mencionar nesse momento também algum case de sucesso que eu tive dentro dessa empresa, né, que é algo realmente que eu quero que se destaque, mas como eu falei, vamos ficar atento ao cargo escrito completo. Então eu quero entender se você é estagiário, assistente, se você já é analista. Se você é analista, eu quero entender se você é um analista júnior, pleno ou sênior, então a senioridade do seu cargo. Então a ideia é que as informações elas estejam bem completas. E como eu mencionei, as datas também são determinantes. Data de entrada, data de saída, se é a empresa que você está no momento ou não. E caso você esqueceu dessa informação em algum momento, a carteira digital ela está disponível e ela é muito fácil, né? E você pode entrar lá então e ter acesso a essas informações para você saber a data exata que você entrou e iniciou em uma nova oportunidade. Digamos no momento da formação acadêmica. Já deixei aqui a tela pronta para vocês. Então, no meu caso, né, o que eu mencionei? A minha formação e também a minha pós-graduação. É bem interessante que nesse momento você mostre para o recrutador que mesmo você sendo um profissional sênior, você se manteve em movimento. Então você pode adicionar certificados, alguns cursos de extensão que você fez, alguns cursos profissionalizantes. Então a ideia é que ele seja bem completo. Isso é extremamente determinante, porque para todas as vagas, não levando só em consideração a sua experiência, mas também o seu conhecimento técnico, que muitas das vezes foi proveniente das suas formações. Então, realmente, mantenha completo, coloque ali, por exemplo, a instituição de ensino que você fez aquele curso ou você fez aquela graduação. E a formação acadêmica ela já é mais fácil. O que é interessante também, as datas, assim como eu falei sobre as experiências profissionais. Porque eu posso ser uma profissional, por exemplo, formada em psicologia, mas que eu tenho 27 anos de formação e que depois disso eu não me mantive em movimento, né? Eu não fiz nenhuma outra formação. Se eu destacar as datas, o recrutador vai conseguir acompanhar que mesmo sendo uma profissional sênior a nível de mercado, eu ainda assim consigo me manter atualizada. Eu já te conheci de maneira profissional, entendendo um pouquinho das suas experiências e também já conheci as suas formações,
Então agora eu quero conhecer quem é você no seu dia a dia, né? Você é uma pessoa que você trabalha em equipe, você é uma pessoa que você tem facilidade, por exemplo, com ferramentas, né, do pacote Office, ou você é uma pessoa que você tem aquele conhecimento analítico, aquela pessoa realmente muito pegada a uma atuação minuciosa? É nessa parte das competências que você vai me destacar. Aqui, por exemplo, eu destaquei algumas competências, que seriam habilidades analíticas, entrevista por competência, trabalho em equipe, recrutamento, gestão de serviço de atendimento ao cliente. E uma dessas competências, como vocês podem ver, foi uma sugestão de um colega que já trabalhou comigo, que era trabalho em equipe. Então ele quis me dar como sugestão que ele identificava que isso se destacava no meu perfil, que eu era uma pessoa que tinha facilidade com trabalho em equipe. Então isso é muito bacana, que por mais que você não lembre, né, de uma das suas competências, ninguém melhor para te escrever do que quem está com você no seu dia a dia. Então esse momento é bem interessante que você indique para os seus colegas quais as competências que vocês acham que têm ligação com o perfil deles e vice-versa. Estamos finalizando e não menos importante, falaremos agora da prova social, que ela fica descrita na parte das recomendações. Então, um exemplo. Aqui nas minhas recomendações, como vocês estão vendo na tela, a Érica, que trabalha atualmente comigo, deixou uma recomendação. Ela me disse que ela tem o prazer de trabalhar comigo porque ela pode afirmar que eu sou uma profissional excelente, sempre muito participativa e disposta para contribuir em todas as ações da empresa. O que é interessante, né? Vamos supor que eu faço uma entrevista e eu fale ali para o recrutador que eu sou uma pessoa muito engajada aos projetos da empresa, a novas ideias, e esse recrutador fale, será que é verdade? Se ele for lá no meu LinkedIn e ver a recomendação, isso vai ser confirmado. Então nós temos uma prova social do que eu estou falando. E também agora, próximo de finalizar, última diquinha, são as formações vinculadas a idioma. Como já estamos aqui na mesma tela, nós podemos colocar essa formação, tanto na aba de formação acadêmica, que é muito bacana porque eu consigo adicionar um anexo e colocar, por exemplo, o meu certificado, ou eu posso adicionar na aba de idiomas. Se você, por exemplo, foi uma pessoa que aprendeu uma outra língua, né, por conta própria, aquela pessoa que aprendeu através de filmes, séries, não é necessário você colocar o seu diploma, porque o que importa muitas das vezes é o seu conhecimento. Você pode adicionar somente na aba de idiomas. Mas se você foi uma pessoa que você fez um curso ali de conversação, por exemplo, e você quer adicionar esse certificado, você pode colocar aí na parte de formação acadêmica, que é seu critério. E agora, para o vídeo não se estender mais, eu vou me despedir de vocês e já quero te chamar para o próximo bloco de conteúdos que você vai aprender a como configurar o seu LinkedIn e achar vagas do seu interesse. Então, tchau, tchau, até a próxima!